Glória a Jesus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Receba a saudação da sua irmã em Cristo, missionária Maria Helena. Meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez com todos vocês para trazer um estudo da palavra do Senhor que traz por título Na Dependência de Deus. Nós precisamos estar, meus amados irmãos, na dependência de Deus. Porque nós sabemos que se nós não estivermos dependendo do nosso Deus, nada poderemos fazer sem Ele na nossa vida, no nosso caminho, sem entregarmos a nossa vida para o Senhor e deixar que Ele tome a direção da nossa vida, do nosso caminho. Louvado seja Deus. Eu quero ler a palavra do Senhor aqui no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13 e 14, que nos diz assim a palavra do Senhor. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Meus amados irmãos, há horas que na nossa vida nós precisamos ficar calado. Existem dificuldades na nossa vida, problemas que é necessário que muitas das vezes nós entregue nas mãos do Senhor e deixe que o Senhor venha pelejar por nós. E nós temos que ficar calado. Muitas das vezes você está sendo caluniado por alguém, você está sendo injuriado por alguém. E às vezes, meus amados irmãos, o homem ou a mulher, ele quer vencer a luta, ou seja, resolver um problema na força do seu braço. Mas nós sabemos que sem Jesus, sem estarmos dependendo do nosso Deus, sem estarmos na dependência do Senhor, jamais poderemos vencer qualquer luta, ou qualquer batalha, ou qualquer perseguição. Porque nós sabemos que o maior perseguidor do servo e da serva do Senhor é Satanás. Então ele usa os seus adeptos para se levantar contra a nossa vida, mas nós temos que vencer esta batalha na dependência de Deus. Calando, Calando, porque aquele povo, ele estava preocupado porque estavam sendo perseguidos por um batalhão de soldados que vinham para pelejar contra eles. Mas Moisés, ele falou, Deus pelejará por vós, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Então é necessário que nós venhamos nos calar e esperar que Deus venha pelejar por nós. Isto é estar na dependência de Deus. Louvado seja Deus. Em Deuteronômio, capítulo 31 e versículo 8, nos diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espante. Glória a Deus, não temas, nem te espantes. Então não é preciso nós temer, não é preciso nós ficar temerosos com alguma luta que vem sobre a nossa vida, com alguma perseguição. Não, de maneira alguma nós devemos temer, porque Deus está no controle. Quando nós entregamos a nossa vida e deixamos ela na dependência de Deus, o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Josué capítulo 23 e versículo 10 nos diz: Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o mesmo Senhor, vosso Deus, que peleja por vós, como já vos tenho dito. Louvado seja Deus. Então aí nós vimos, que precisamos estar na dependência do Senhor e também, meus amados irmãos, observar a lei do Senhor. Aquele povo, ele precisava observar a lei do Senhor
para que o Senhor pudesse estar com eles na peleja. Muitas das vezes nós queremos a vitória de Deus na nossa vida. Muitas das vezes nós queremos o livramento de Deus na nossa vida, mas nós não queremos obedecer ao Senhor. Nós não queremos observar a lei do Senhor para obedecer e guardar os mandamentos do Senhor. E quando vem a peleja, quando vem a luta, quando vem a provação, quando vem a perseguição, aí nós queremos vencer de qualquer maneira na força do braço, mas nós jamais observamos a lei do Senhor. Então, meus amados irmãos, observar a lei do Senhor também é estar na dependência de Deus. Precisamos obedecer os seus mandamentos, fazer a sua vontade. Porque quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor e fazemos a vontade do Senhor, podemos ter certeza que nós estamos na dependência do nosso Deus. E com toda certeza, Ele vai pelejar por nós, com toda certeza. Então não vai precisar nós temer, sabendo que nós vamos entregar todas as nossas dificuldades na mão do Senhor e Ele vai resolver por nós. Louvado seja Deus. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 9, nos diz assim: os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela sua força. Louvado seja Deus. Todas as nossas batalhas dependem do Senhor. O homem jamais vai conseguir vencer, a mulher jamais vai conseguir vencer ou prevalecer pela sua própria força, de maneira alguma. Nós precisamos estar na dependência do Senhor, porque quem peleja por nós não somos nós. Quem peleja pela criatura humana, pelo servo de Deus, pela serva do Senhor, não é ele, não é ela. Não é o homem mais forte, não é o homem mais valente, nem o mais sábio, nem o mais inteligente, né? Nem o que tem mais fama, nem o que tem mais dinheiro, mais posição social, nem o que tem mais honra diante da sociedade poderá vencer uma batalha. De maneira alguma. Somente estando na dependência de Deus, nós poderemos vencer e prevalecer pela força de Deus, e não pelas nossas próprias forças. Louvado seja Deus. Em Salmos, glória a Deus. Vamos ver Samuel aqui primeiro, né? 1 Samuel, capítulo 17, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17, e versículo 47, nos diz assim a palavra do Senhor. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Então aqui nós vimos que Davi, ele estava na dependência de Deus. Ele falou para o gigante Golias que ele ia vencer a peleja, a guerra, né? Não pelas suas próprias mãos, mas sim em nome do Senhor dos Exércitos. Meus amados irmãos, nós sabemos que Davi, ele estava na dependência do Senhor. Então nós precisamos também estar na dependência de Deus para vencermos qualquer batalha, qualquer guerra, qualquer luta que se levantar contra a nossa vida. Nós jamais vamos estar sozinhos na batalha, jamais vamos estar sozinhos na peleja, por mais pequeno que nós seja, por mais pequeno diante da sociedade, pequeno diante de alguém, porque para Deus nós somos grandes. Deus, ele nos considera como grandes na sua presença, quando nós entregamos nas mãos de Deus as nossas dificuldades e ficamos na dependência do nosso Deus. Todas as nossas batalhas dependem do Senhor. Louvado seja Deus. Em Salmos capítulo 17, versículo 5, nos diz assim a palavra do Senhor: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Louvado seja Deus. Todas as nossas decisões devem ser com a direção do nosso Deus. Porque se não for assim, as nossas pegadas, o nosso caminho
Pegada quer dizer caminhos. Os nossos caminhos, as nossas pisadas, elas vão vacilar. Louvado seja Deus. Se nós tomar qualquer decisão sem a dependência de Deus, as nossas veredas, as nossas pegadas, as nossas pisadas, louvado seja Deus, irão vacilar. Por isso precisamos ter direção de Deus, para que nós não venhamos, louvado seja Deus, vacilar em nossas pegadas. Salmos capítulo 60, versículo 11, nos diz assim a palavra do Senhor: dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Louvado seja Deus. Vão é o socorro do homem. Por mais que você ache que o homem possa te ajudar, te socorrer, o homem não tem esta força. O ser humano não tem esta força para socorrer ninguém. Seja ele quem for, seja ele o governador, seja ele o presidente, seja ele o candidato que estiver elegido, que for elegido, né, a prefeito ou a presidente, enfim, de maneira alguma ele poderá te ajudar. Só quem pode te ajudar é Deus. E Deus, louvado seja o nome do Senhor, quando nós estamos na dependência dele, ele é que toca no coração do homem para nos ajudar. É ele que toca no coração daquela pessoa, daquele presidente, daquele governador, daquele prefeito, daquela pessoa, daquele juiz, daquele advogado. Louvado seja Deus, para nos ajudar. É ele que dá a direção. Por isso nós não podemos confiar no socorro do homem, porque o socorro do homem é vão, diz a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 60 e versículo 11. Louvado seja Deus. Salmos, capítulo 84, versículo 5, nos diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração estão nos caminhos aplainados. Louvado seja Deus. Então aí está, meus amados irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus no capítulo 84. Glória a Deus. Capítulo, vamos ver aqui. Louvado seja Deus. Salmos 84, 5, né? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplainados. Salmos 84, 5. A nossa força está no Senhor. Louvado seja Deus. Precisamos buscar forças no Senhor para nós poder vencer as nossas dificuldades e as nossas batalhas. Também, louvado seja Deus, Salmo 142, versículo 8, nos diz assim a palavra do Senhor: faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. Louvado seja Deus. Qual o caminho devo seguir? Sempre nós temos que nos perguntar a nós mesmos: qual caminho eu devo seguir? Será que este caminho que eu estou seguindo, ele está certo? Será que eu estou bem nesse caminho que eu estou seguindo? Será que o Senhor ele está agradado com este caminho que eu estou seguindo? Com esta vereda que eu estou seguindo? Será que Deus está agradado comigo? Nós temos que nos perguntar a nós mesmos, nos examinarmos a cada dia e ver qual a perfeita e boa vontade de Deus na nossa vida. Qual o bom testemunho que podemos dar, qual as boas coisas que nós podemos fazer, de que maneira devemos agir para que venhamos a agradar ao nosso Senhor. Então, a cada dia, nós temos que perguntar a nós mesmos: qual caminho devo eu seguir? Será que desse jeito que eu estou seguindo, eu estou certa? Então nós temos que examinar a palavra de Deus, examinar as Escrituras Sagradas, porque a palavra do Senhor nos fala: o meu povo erra por não conhecer os mandamentos de Deus, não conhecer a palavra. Então, meus amados irmãos, nós precisamos examinar a palavra de Deus, para que nós não venhamos errar e tomar decisões precipitadas, porque muitos têm tomado decisões precipitadas e eles têm caído, meus amados irmãos, nos laços do inimigo, e hoje eles estão sofrendo,
porque eles tomaram decisões sem a dependência de Deus. Não podemos tomar decisão alguma sem a dependência de Deus. Temos que sempre estar perguntando: qual caminho eu devo seguir? Será que esse caminho está certo? Aí você vai orar a Deus, vai falar com Deus e vai pedir a direção de Deus, porque você vai estar na dependência dele e ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 30, que nós temos provérbios ainda, né? Vamos ler provérbios antes de Isaías. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te escribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, meus amados irmãos, nós precisamos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. Reconhecer que somente Deus que pode nos ajudar, que somente Deus que pode fazer tudo pela nossa vida. Louvado seja Deus. Nós precisamos reconhecer os nossos erros, as nossas iniquidades, reconhecer que nós estamos errados diante do Senhor, reconhecendo os caminhos verdadeiros e justos de Deus, para que Ele possa endireitar todas as nossas veredas. Porque se nós reconhecer os verdadeiros e santos caminhos de Deus na nossa vida, Ele vai endireitar nossas veredas. Mas nós temos que reconhecer. O que é reconhecer? Reconhecer é nos humilharmos e nos tornarmos dependentes dEle. Dizendo para Ele: Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu sou pó e cinza. Senhor, eu sou um homem pecador. Eu sou uma mulher pecadora. E eu estou na dependência do Senhor. E eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Eu quero observar os teus caminhos. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero obedecer a tua doutrina. E o Senhor, Ele vai endireitar as tuas veredas. Porque Ele tem visto que você sente o desejo, tem o desejo de ser fiel ao Senhor. Então Ele vai endireitar as tuas veredas, pelo desejo do teu coração e pela dependência que você tem de Deus na tua vida. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 30, versículo 15 nos diz: porque assim diz o Senhor Jeová, assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vós converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Olha o que o Senhor está falando, né? Aquele povo, ele não queria estar na dependência de Deus. Ele não queria se converter ao Senhor. Porque se eles se convertessem a Deus, aquele povo de Israel, né, do passado, aquele povo ao qual Isaías estava profetizando para eles, aqui no capítulo 30, versículo 15, aquele povo, ele não queria se humilhar. Ele não queria se converter a Deus e largar os seus maus caminhos. Então o Senhor disse que se eles largassem os seus maus caminhos, eles estariam repousados, né? Estariam salvos. Mas eles não quiseram. E hoje nós temos visto também, meus amados irmãos, que muitos não querem largar o seu caminho errado. Muitos não querem deixar o seu pecado. Muitos não querem deixar as suas iniquidades. Muitos até mesmo estão torcendo a palavra de Deus para os seus próprios deleites, para engodar os seus próprios pecados. Quantas pessoas que estão aí no segundo casamento, no terceiro casamento, cantores gospel, pregadores da palavra de Deus, pessoas que estão até usando entorpecentes dentro da igreja, usando coisas que não agradam a Deus, nos vícios, nas bebidas alcoólicas. E eles dizem que são crentes, estão dentro da igreja, estão ali usando o nome de Deus em vão. Mas eles não se converteram dos seus maus caminhos. E no livro de Isaías 29:13, a palavra do Senhor nos fala: este povo me honra com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Louvado seja Deus. Então nós vimos, meus amados irmãos, o povo ele honra Deus com os lábios, mas o coração deles está longe de Deus. Eles não estão fazendo a vontade de Deus, eles não se converteram verdadeiramente ao Senhor. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra do Senhor aqui no livro de João. Glória a Deus. João capítulo 3, versículo 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Então, meus irmãos, o homem ele não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Então, aí está a palavra do Senhor. Nós sabemos que nós não receberemos nada de Deus se não for dado do céu para nós. Por isso que nós temos que estar na dependência do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esteja na dependência de Deus e tenha certeza que Deus estará abençoando a tua vida muito mais que Ele tem abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda no capítulo 15 de João, no capítulo 15 e no versículo 5, nos diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, se não tiver em Jesus, se não tiver na dependência de Deus e não estiver em Cristo Jesus, não poderemos estar recebendo vitórias. Nada podemos fazer sem estarmos na dependência do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O que é ser, meus amados irmãos, dependente de Deus? Viver todos os dias. O que é ser dependente de Deus? Viver todos os dias com o coração voltado para Deus, sem soberba nem hipocrisia. Por mais que sejamos capazes, nunca devemos esquecer que Deus está acima de todas as nossas possibilidades. Portanto, não se opõe na fé dos outros. Tenha a sua própria experiência com Deus. Não se oponha à fé de ninguém. Tenha a sua própria experiência. Aí você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós vimos que no livro de Jeremias, no capítulo 1 e no versículo 6, o próprio Jeremias, ele disse: não passo de uma criança. Quando o Senhor falou com Jeremias, para que ele pudesse ser o profeta do Senhor, ele disse: Senhor, eu não passo de uma criança. Louvado seja Deus. Vamos ler aqui, meus amados irmãos, capítulo 1 e versículo 6. Louvado seja Deus. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Então, meus irmãos, o próprio Jeremias, ele não se sentia capaz. Então, ele tinha que estar na dependência de Deus. Ele disse: Senhor, eu não passo de uma criança. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu vou ficar na tua dependência, porque eu não sei falar. Louvado seja Deus. No livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 10, diz a palavra do Senhor: não sou um homem eloquente, dizia Moisés. Sou pesado de língua. Louvado seja Deus. Eu não sou um homem eloquente. Eu sou pesado de língua. Vamos ver aqui, meus amados irmãos, no versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua.
Então aí nós vimos que Moisés também se sentia um homem incapaz, um homem incapacitado. Então, meus irmãos, eu tenho visto muitas pessoas que eles se acham tão capazes e eles acham que não precisam de Deus. Eu quero ler aqui ainda Juízes, capítulo 6. Gideão também falou, meus amados irmãos, eu sou o menor da casa de meu pai. Nós não vamos ler aqui, todo mundo conhece o versículo. Eu sou o menor da casa do meu pai. Louvado seja Deus. O próprio Gideão, ele também se sentiu tão pequeno diante de uma tão grande responsabilidade que Deus tinha colocado nas mãos dele. Ele se sentiu muito pequeno diante de uma grande responsabilidade. Jeremias se sentiu pequeno diante de uma grande responsabilidade. Moisés se sentiu pequeno diante de uma grande responsabilidade. Gideão se sentiu pequeno diante de uma grande responsabilidade. Davi também se sentiu pequeno diante de uma grande responsabilidade. Mas Davi, a palavra do Senhor nos fala que Davi, quando ele viu o gigante afrontando o povo de Deus, ele colocou a sua fé em ação. Então nós sabemos que o fato de nós nos sentirmos incapazes não significa que a nossa fé ela não possa falar mais alto. Nós nos sentimos incapazes, mas nós podemos dizer, em nome do Senhor dos Exércitos, eu vencerei esta batalha. Em nome do Senhor dos Exércitos, eu vencerei esta luta que eu estou passando. Porque aí sim nós podemos dizer, eu sou dependente de Deus. Sem Ele, eu nada posso fazer. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida e agradecemos ao Senhor e a você também pela sua atenção neste estudo bíblico. E a paz do Senhor Jesus.